Olá, galera. Aqui professor Rafael Medeiros, canal Integração Matemática. E hoje vamos estar aqui falando de todas as formas possíveis que a gente tem aí, praticamente, de se determinar a equação da reta que passa por dois pontos, tá? Eu escolhi esses dois pontos aqui, ó. Inclusive foram os pontos aí daquela questão da hipérbole, né? Da hipérbole caiu lá na ESA, tá? São esses dois pontos aqui, a gente vai usar esses dois pontos aqui durante essa abordagem, tá, galera? Bom, não esqueçam aí, dê aquela força aí nas nossas redes sociais, tá? Lá no Instagram, prof.rafaelmedeiros, e no Facebook, a página Integração Matemática, tá, galera? Curta aí, compartilhe nossas redes sociais, dê uma moral aí no nosso trabalho. E também agora nós temos o nosso website, tá? Vou colocar aqui, nosso website, tá? Lá no website vocês vão encontrar nossos materiais, né? Nossos produtos, além de encontrar materiais gratuitos, tá? Vai ter a aba lá de materiais gratuitos, onde nós temos provas anteriores, temos também livros, tá? Livros que eu já utilizei, livros muito bons aí para concursos, e até livros aí de nível superior também, muito bacana lá os livros que tem lá nessa parte. Tem a parte do blog lá também, tá? Que eu coloco alguns resumos, demonstrações e tudo mais. Nessa aba materiais gratuitos também temos resumos lá, tá? Temos resumos bastante interessantes lá de matemática. Então acessem aí nosso site, tá? Tá em construção ainda, mas em breve eu vou estar concluindo ali totalmente, né? A parte de produtos dele. Dá uma acessada lá e dá uma força também. Deixa o e-mail lá para estar acompanhando as atualizações, né, do nosso site. Então vamos lá, vamos aqui utilizar esses pontos. E lógico, é bom que você saiba pelo menos as formas de equação de reta que a gente tem, tá? A primeira forma, vamos colocar aqui algumas formas, galera. Nós temos o seguinte, nós temos basicamente três formas de equação de reta, né? Praticamente três formas, ou quatro, mas vamos fixar até então em três formas, tá? As três formas mais vistas aí no ensino médio, tranquilo? A primeira de todas é a equação geral da reta. Vou colocar ela aqui, ó, equação geral. Tá? Então nós temos aqui a equação geral da reta. Como é que fica a equação geral da reta? A equação geral da reta, ela fica da seguinte forma, ó, ax mais by mais c, ax mais by mais c igual a zero. Tranquilo? Temos também a dita equação reduzida. Tá? Equação reduzida. Equação reduzida da reta, que basicamente é você isolar o y, tá? Na forma geral ali, você isola o y. E a gente, na verdade, já coloca aqui agora, ó, coloca y igual a mx mais n. Tá? O m é o coeficiente angular, o m, e o n é o coeficiente linear. Certo, galera? E aqui, ó, nós temos a equação geral, igual a zero, e a gente tem os coeficientes de x, de y, e o que aparece aqui, ó, termo independente. Tá? Além dessas duas formas, essas são as duas disparadas aí, as mais comentadas, tá? Mas nós temos também a chamada equação segmentária. Equação segmentária da reta. Tá? Segmentária. Ela é dada da seguinte forma, ó. Ela vai ser dada por x sobre p mais y sobre q. Isso tudo aqui igual a 1, certo? A equação segmentária. Esses valores aqui, ó, p e q, são os valores onde essa reta ela corta aí o eixo
subir um pouquinho aqui. É onde ela corta o eixo x e y respectivamente, tá? O x é onde ela corta o eixo x, o P é onde ela corta o eixo x e o Q é onde ela corta o eixo y. Show, galera? Dito isto, vamos lá. Vamos aplicar aqui as formas, como a gente vai encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui. Certo? Seguinte, vamos usar a forma mais básica de todas, é a gente utilizar ali, ó, a equação reduzida, tá? A equação reduzida, ela é o quê? Y, utilizando a equação reduzida, a gente vai utilizar o conceito ali de sistemas, tá? Então, utilizando a equação reduzida, nós temos que y é igual a x mais, vou nem botar x, vou usar a mesma letra ali, mx mais n, certo? E aí, a gente vai pegar essa equação reduzida e basicamente vamos jogar os pontos que a gente tem. Vamos jogar ali os dois pontos que a gente tem e vamos formar um sistema, um sisteminha, tá? De equações. Então, que sistema sairia jogando os dois pontos aqui, ó? Tá? Vamos jogar esses dois pontos. Como é que ficaria? O primeiro ponto é o ponto A, certo? O ponto A é o ponto 1, 3. Vamos jogar 1, 3, tá? No lugar do x a gente joga 1, no lugar do y a gente joga 3. Então, teremos que 3 é igual a m mais n. Tá lindo? Vamos lá, vamos jogar agora outro ponto, que é o B. O ponto B, nós temos que 0 é igual a 3m mais n. Tranquilo? Então, jogamos aqui, tá? Certinho, x, y. E agora é resolver esse sisteminha, galera. Tranquilo? Molezinha, vamos resolver agora esse sisteminha aqui. A gente pode resolver de diversas formas, vocês já estudaram isso. Eu posso fazer a subtração, né? Eu vou resolver por meio de subtração aqui. Vamos subtrair essas equações. 3 menos 0, isso dá 3. M menos 3m, isso dá menos 2m. Certo? N menos n, aí o n desaparece. E aí a gente chega aqui no objetivo, né? Quero encontrar uma das nossas incógnitas. E a gente vai lá e encontra a incógnita m. Então, m é menos 3 sobre 2. Certo? Se m é menos 3 sobre 2, quem será o valor de n? Tá? Na segunda equação ali, ó, na segunda, a gente tem que n é igual a menos 3 vezes m. Tá? Isolei o n. E aí, agora a gente pega o valor do m e joga aqui. Tá? Então, menos 3 vezes menos 3 sobre 2. Tá? Isso aqui vai dar para a gente o quê? Menos 9 sobre 2. Tá? Menos 9 sobre 2. E aí a gente conclui aqui, então, que a equação da nossa reta, será menos 3 sobre 2, x, que é o m, menos 9 sobre 2. Tá? Obviamente, essa daqui é a equação geral da reta, né? A gente encontrou aqui a reta na sua forma de equação geral. Certo, galera? Então, aqui, ó, bacana. Utilizando aí o conceito basicamente de sistemas, né? Utilizando o conceito de sistemas. Deixa eu ver aqui. Show! Então, essa aí é a primeira forma, utilizando realmente um conceitozinho de sisteminha. Essa forma é bastante utilizada aí pelos alunos. E outra forma é o seguinte, galera. A outra forma, vamos para outra forma aqui já. Vamos tratar já da outra forma. Tratar da outra forma aqui já. Deixa eu ver aqui. Vamos agora utilizar o seguinte. Uma outra forma que os alunos usam bastante, que é o seguinte, ó. De novo na equação reduzida, tá? A equação reduzida a gente acabou de ver que ela é dada por y
y igual a mx mais n. Essa primeira forma de sistema eu não gosto muito não, tá? Essa daqui eu já gosto um pouquinho. Vamos lá. Mas também não é a minha ideal. Eu vou mostrar a minha ideal no final, que é o macetão que eu vou passar para vocês, lógico. No final vai ter aquele macetão. Então, y é igual a mx mais n. E a gente acabou de falar que m é o quê? O coeficiente angular. Que trouxe esse coeficiente angular? Olha só. A gente tem aqui, ó, o plano cartesiano, né? Plano cartesiano. O eixo y e temos aqui o eixo x. Tá? Temos aqui o eixo x e o eixo y, certo? E aqui nós temos nossa reta passando por aqui. Temos nossa reta aqui passando por aqui, certo? E aí, galera, o que acontece? A gente tem o ângulo de inclinação dessa reta, tá? O ângulo de inclinação dessa reta é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui é o ângulo de inclinação da reta, que eu vou chamar de θ. Tudo bem? Esse é o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação da reta. O coeficiente angular, que é o nosso m ali, o m, ele é o quê? Ele é a tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Então, ó, nós temos aqui, ó, os valores. Vou simular aqui. Suponha que a gente tem um ponto aqui. No caso, vão ser dados dois pontos, não é isso? Então, aqui vai ser um ponto. Aqui é um ponto. Eu vou chamar aqui de x0, y0. Certo? E aí, ó, lá em cima nós vamos ter um outro ponto. Aqui eu vou chamar de x1 e y1. x1 e y1, esse outro ponto aqui. E aí, notem, galera, notem o seguinte, que aqui a gente pode fechar o quê? A gente pode fechar um triângulo retângulo aqui, né? Pode fechar um triângulo retângulo aqui. E aquele ângulo θ ali, que está ali embaixo, ele vai se repetir aqui em cima, ó. Esse ângulo θ, ele vai repetir aqui, tá? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Perceberam esse triângulo retângulo aqui, ó? Triângulo retângulo, tá? E aqui temos que esse ângulo θ aqui, ele repetiu aqui em cima. Tranquilo? E aqui, se esse cara for o meu ponto A e outro for o ponto B, a gente tem que o M ali, que é o dito coeficiente angular, o que é isso? Ele é a tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Então, nada mais é, nós temos que M, ele é a tangente de θ. Certo? E a tangente de θ é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós temos que será este cateto aqui sobre esse cateto horizontal pequeno aqui. O cateto vertical aqui, ó, ele é a diferença de y1 menos y2. Essa medida aqui, ó. Consegue enxergar que essa medida aqui? y1 menos y2. E aqui, ó, esse cateto adjacente aqui, ele vai ser o quê? x1 menos x2, vai ser essa diferença, tá? Então, a tangente nada mais é que y1 menos y2 dividido para x1 menos... Não é nem 1 e 2, né? Eu botei como 0, vai ser dado por y1 menos y0. y0 sobre
x1 menos x0, tá, galera? Então, x1 menos x0. Tranquilo? Então, basicamente é isto. Só usar os dois pontos ali e encontrar primeiramente aqui o coeficiente angular, tá? E o B, o N, a gente tem que é o coeficiente linear, tá? Esse N aqui, ó, é o coeficiente linear e a gente vai ver como encontrar ele. Mas o M, ó, a gente encontra rapidamente fazendo isso, tá? Y de um ponto menos Y do outro sobre o x de um ponto menos o x do outro. Acabou. E aí a gente encontra o M. Então, utilizando aí nossos pontos ali, ó, nós temos que M é igual. Cadê os pontos 3, 1, 3, 0? Eu vou fazer então aqui, ó, 3 menos 0. Poderia fazer o contrário também, ia ficar negativo, tranquilo. Mas vou fazer, o meu y1 será o 3 aqui, tá? O y0 será esse cara aqui. Então, y1 menos y0 sobre x1 menos x0, tá? O meu x1 e o y1 estão aqui, o meu x0 e o meu y0. Se eu escolhesse a ordem contrária, seria fazer assim, ó, 0 menos 3, tá? Sobre 3 menos 1. Tem que seguir a ordem, tá? Se nas ordenadas eu peguei as ordenadas de B primeiro, a ordenada de B primeiro, na abscissa eu tenho que pegar também a abscissa de B primeiro embaixo. E assim vai. Se for de A, aí a gente pega o de A. Então vamos fazer aqui assim, ó, 3 menos 0 sobre 1 menos 3. Tá? 3 menos 0. 3 menos 0 sobre 1 menos 3. Isso aqui vai dar pra gente 3 sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 2, certo? Menos 3 sobre 2, e aí notem que isso aqui é o mesmo coeficiente angular aqui que a gente encontrou aqui em cima, né? Esse cara aqui. Show? Para achar o N agora, para achar o N a gente faz o seguinte, a gente então tem, ó, que a equação ela é basicamente o quê? Aqui. Ela é basicamente y é igual a menos 3 sobre 2, x mais o n que falta a gente encontrar, certo? E agora para encontrar o n você joga qualquer um dos pontos aqui, qualquer um deles. Eu acho que é mais fácil jogar o ponto B, né, que é 3, 0. Joga 3, 0 aqui, que a gente vai ter, ó? Jogando 3, 0, jogando o ponto 3, 3, 0, o que a gente tem? A gente vai ter que 0 é igual a menos 3 sobre 2, que multiplica o 3 aqui, mais n. Ou seja, o n ele é igual a 9 sobre 2. Que é o que a gente esperava encontrar, né? Deixa eu ver se está certo. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Ah, galera, eu errei aqui atrás, né? Eu errei aqui atrás, dei mole, ó. Aqui era para ser mais, tá? Porque menos com menos dá mais. Aí ficaria 9 sobre 2 positivo. Então, galera, só corrigindo aqui, ó. 9 sobre 2 positivo. E aqui o sinalzinho, então, na verdade, é mais. Certo? O sinal aqui é mais. Tá corrigido. Certo? Então, aqui, ó, 9 sobre 2, tá certo, é isso mesmo. Então, y é igual a menos 3 sobre 2x mais 9 sobre 2. Certo? Dei um molezinho ali, mas já corrigimos. Então, novamente, a gente encontra essa equação aqui, que era o esperado, tá?
novamente esta equação. Vamos lá. Então vamos para as próximas formas aí de encontrar a equação da reta. Vou pegar os pontos aqui. Vou colar aqui. E vamos aí continuar então, tá? Quais são as outras formas aí de encontrar a equação dessa reta? Bom, galera, uma forma também bastante interessante, essa eu gosto bastante, é utilizar basicamente determinante, tá? Basicamente encontrar determinante. E por que isso aqui dá certo? Ó? Porque por causa disso daqui, ó. Vamos aqui novamente fazer o plano cartesiano. Fazer um plano cartesiano aqui. Y, aqui x, certo? E aí, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, ponto A, ponto B, só como exemplo, tá? Não são os pontos A e B que estão ali em cima. E o ponto C. Só como exemplo. E lógico, entre esses pontos a gente fecharia aqui um triângulo, né? Temos então aqui um triângulo. Temos aí um triângulo entre esses pontos. Tá? E aí a gente tem uma forma interessante, né, de calcular a área desse triângulo aí. Certo? De calcular a área desse triângulo. É uma forma interessante de calcular a área desse triângulo, que é basicamente utilizar o conceito de determinante, galera. Olha só. A área desse triângulo aí, a área desse triângulo é dada por meio vezes o determinante. E aí, ó, se a gente colocar aqui que o ponto A ele é x1, x2, o ponto B ele é x2. Deixa eu voltar aqui. Se o ponto A for x1, y1 e o ponto B for x2, y2, tá? E o ponto B for x2, y2, e o ponto C ele for x3, y3, tá? X3, y3, nós temos que a área desse triângulo será dada por meio vezes o módulo, tá? Módulo que vai deixar o valor sempre positivo, tá? Lembra disso? Módulo do determinante. Do determinante desses três pontos aí. Que são os pontos x1, y1, x2, y2, x3 e y3. Aqui a última coluna, para fechar uma matriz de ordem 3, a gente completa com 1 mesmo. Tá? Uma forma de calcular esse determinante. E aqui a gente vai ter o determinante, só que ele vai estar dentro de um módulo. Tá? Então a área desse triângulo será dada por essa fórmula aí. Tá, galera? E aí notem
que se a gente tem 3 pontos e quer formar uma reta entre esses 3 pontos, eu quero uma reta entre esses 3 pontos. Se a gente quer uma reta entre esses 3 pontos, esses 3 pontos eles devem estar o quê? Alinhados, tá, galera? Se esses 3 pontos aqui, A, B e C, estivessem na mesma reta, estivessem alinhados, eles não fechariam um triângulo. E se eles não fecham um triângulo, na verdade eles estão sobre a mesma reta, né? Quer dizer que a área entre esses 3 pontos, que não formam um triângulo, eles estariam alinhados, a área vai ser zero. Isso aqui, ó, vai ser zero, galera. Tá? Então, o determinante aqui, ó, a gente vai encontrar zero nesse determinante. Vai ser zero, porque a área é nula. Porque esses 3 triângulos, esses 3 pontos não formam um triângulo, certo? Eles estão sobre a mesma reta. Então, vai ser com esse conceito aí que a gente vai calcular a equação da reta. Tudo bem? Então, ó, nós temos basicamente... Vamos fazer basicamente isso aqui, ó. Ó. Basicamente é isso, ó. Nós temos o ponto A, que é 1, 3. Vou colocar aqui, ó. Ponto A, 1 e 3. Aqui está o ponto A. Ponto B, que é 3, 0. 3, 0 está aqui. Ponto B. 3, 0. Então, nós queremos a reta que passa por esses 2 pontos aqui, certo? Queremos essa reta aqui, ó. Por esse ponto aqui. Certo? Deixa eu só... Tá, galera? Queremos a equação da reta que passa por esses 2 pontos aí. O que a gente vai fazer? Além de passar por esses 2 pontos, a gente vai criar aqui um ponto genérico, tá? Essa reta ela vai passar por um ponto genérico aqui, que no caso as coordenadas desse ponto, lembra que a gente precisa de 3 pontos, né? Esse terceiro ponto do determinante, ele vai ser esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar de ponto P. Esse ponto P, ele vai ter coordenadas x e y, tá? Coordenadas bem genéricas aqui, para que a gente gere uma equação da reta, tá? Eu estou basicamente dizendo que esse ponto P, ele pode estar em qualquer lugar dessa reta. Se ele pode estar em qualquer lugar dessa reta, a gente vai acabar determinando aí a equação da reta, tranquilo? Então, vamos lá, calcular o determinante. E esse determinante, lembre-se, para que esses 3 pontos estejam alinhados, esse determinante deve ser zero. Se vai ser zero, galera, a gente não precisa mais calcular módulos, tá? O que está aqui dentro, ó, vai ter que ser zero. Calcular módulo do que é zero não tem necessidade. Certo? Então, o que a gente quer calcular aqui é basicamente o quê? Ó? Esse determinante aqui, ó. Que no caso é o ponto A, B e o ponto P. Tá? Ou eu posso começar por P, tanto faz. Posso colocar em qualquer ordem aqui, porque no final eu vou igualar a zero. Igualando a zero, a gente pode calcular o determinante em qualquer ordem, tá? Porque eu quero lembrar vocês que quando a gente troca 2 linhas ou 2 colunas de uma matriz, o determinante muda de sinal, não muda? Só que esse determinante a gente quer que ele dê zero, entendeu? Então, não vai alterar em nada a gente mudar o sinal determinante, porque a gente vai igualar ele a zero. Ele vai estar igualado a zero, não importa se ele der com sinal positivo ou negativo, não importa, porque ele vai ser igualado a zero, tá? Igualado a zero, a gente multiplica por menos 1 e muda o sinal de todo mundo de novo, tá? E aí vai gerar a mesma equação da reta. Então, pouco importa o que vai acontecer com o sinal.
Por isso que você pode calcular em qualquer ordem aqui, ó. Pode colocar, por exemplo, x, y primeiro. Depois coloca as coordenadas do A, que é 1 e 3. Depois as coordenadas do B, que é 3 e 0. Certo? E lembre-se, aqui a gente fecha com 1, né? 1, 1, 1. Determinante iguala a 0. Show! E aí você poderia calcular esse determinante e encontrar a equação da reta fácil. Mas eu vou dar uma sugestão também, uma sugestãozinha que eu gosto aqui, que é o seguinte: esse determinante aí, esse mesmo determinante, sempre que o determinante tiver essa coluna aqui, ó, essa coluna 1, aqui, tá? E ele, no caso aqui, foi igualado a 0, que é o caso desse determinante aqui, foi igualado a 0, a gente pode resolver isso aí desse jeito aqui, ó. Uma outra forma de escrever esse mesmo determinante seria dessa forma aqui, ó. Seria a gente calcular o determinante assim, ó. Ó. Vamos colocar aqui x, y, tanto faz, posso começar por qualquer um, mas vou colocar x, y mesmo. X, y. Depois que vem 1, 3. 1 e 3. Depois vem 3, 0. E depois tem que fechar aqui embaixo com x, y, tá? O primeiro que você colocar, não importa quem seja, tá? O primeiro você fecha aqui embaixo. E aí pronto, fecha aqui, vai calcular um determinante, tá? Aqui, ó. Vai ser algo bem parecido com o determinante aqui, ó. Isso aqui você vai igualar a 0. Show? E aí, ó, eu gosto de calcular desse jeito aqui. Diagonal principal, aqui, ó, sai pegando as três aqui, ó. Essas 3 diagonais. Isso aí vai dar o que pra gente? Isso aí vai dar pra gente. Deixa eu só subir aqui. Isso aí vai dar pra gente 3x mais 0, vai zerar aqui, mais 3y. Certo? E agora a diagonal secundária aqui, ó, pega aqui e pega essas duas de baixo também. E na secundária a gente sabe que vai mudar o sinal, né, galera? Então vamos mudar o sinal. Y vezes 1, isso vai dar y, então colocaremos menos y. 3 vezes 3, isso dá 9, colocaremos menos 9. E ali no final vai dar 0. E aí esse determinante você vai igualar a 0. E aí acabou, né? É só ajeitar isso aqui, ó. 3x mais 2y menos 9 igual a 0. Show? Encontramos aí a equação geral, tá? Essa forma de calcular aqui, calcular um determinante, a gente encontra a equação geral da reta, tá, galera? Então essa aqui é uma forma bastante interessante, tá? Você poderia calcular o determinante aqui, do modo usual que você sempre faz, tá? Eu só quis dar esse macete aqui para vocês. Desse determinante que você tem que calcular, essa equação geral da reta aqui, como você iguala ele a 0 e aqui você coloca essa coluna 1, você pode calcular ele desse jeito aqui, tá? Sempre que você puder colocar essa coluna 1, tiver que colocar essa coluna 1, completar com coluna 1, e você alterar a ordem aqui do cálculo, você alterar a ordem, essa linha eu posso trazer para cá de boa, porque eu tenho um módulo, entendeu? Tudo bem? Aqui, deixa eu ver aqui. Essa linha eu posso trazer aqui para baixo e essa de baixo posso levar para cima. Por quê? De boa aqui, porque aqui eu tenho um módulo, tá? O módulo vai mudar o sinal do determinante. Então, você trocar duas linhas de posição, lembra que altera o sinal do determinante? Como nós temos um módulo aqui fora, não vai mudar nada, tá? Se você mudar o sinal do determinante, o módulo vai lá e corrige. Entenderam a ideia? Então, esse fato de ter um módulo aqui fora, você sempre pode calcular o determinante desse jeito aqui, tá? Por causa do módulo que está aqui fora. Então, nessa fórmula de área aqui, você também poderia calcular dessa forma aqui, é isso que eu estou falando para vocês.
por causa desse módulo que tem aqui fora, certo? Então, você poderia substituir por aquele determinante ali, ó, e botar em qualquer ordem aqui os valores, que aí ia dar certo, porque você tem um módulo, tá? O módulo, por mais que você mude a ordem dos valores apresentados aqui, e isso mudaria o sinal do seu determinante, o módulo, como está aqui fora, ele vai deixar o determinante sempre positivo. Então, não vai mudar em nada, tá? Porque você vai encontrar aqui uma área. E aqui, do mesmo jeito, ó, como nós temos determinante igualado a zero, galera. Então, ó, não importa se eu trocar essa linha com essa linha, como está igualado a zero, isso... Zero é algo que não tem sinal, então tanto faz se der positivo ou negativo. Se você multiplicar essa equação aqui por menos 1, aí você obteria o quê? Menos 3x, menos 2y, mais 9. Todo mundo contrário aqui, entendeu? Então não mudaria. O fato de estar igualado a zero faz com que você possa aqui, ó, mudar de boa, mexer para lá e para cá, porque o determinante está igualado a zero, tá? O seu determinante, a gente está dizendo que ele vai dar zero. E zero... O sinal não vai alterar em nada, tá? Zero, o sinal não vai alterar. Então, em resumo, o que eu quero passar sempre que você calcular a equação geral da reta, você pode calcular com este determinante dessa forma que eu fiz aqui. E sempre que você quiser calcular a área de um triângulo, você também pode utilizar esse determinante aqui, pelo fato de ter o módulo. E aqui, pelo fato de estar igualado a zero. Entenderam? Tranquilo? Então, nós temos aí a equação geral da reta. E vamos aí tratar de uma outra forma agora. Deixa eu pegar esse carinha, vou levar para outra página. Uma outra forma agora. Tá? Temos aí o ponto A e o ponto B. Uma outra forma, galera, de encontrar essa equação por fim, né? Por fim não, né? A gente tem mais 3 formas aí, tá? A última é o macetão que eu vou passar para vocês. Mas nós temos aqui a equação segmentária, tá? Vamos lembrar da equação segmentária. A equação segmentária é basicamente onde a reta ela corta os eixos x e y, né? Onde a reta corta os eixos x e y. Temos uma reta passando aqui. Aí esses valores aqui vai ser o valor P. Aliás, P vai ser aqui e aqui será o valor Q. Certo? E aí a equação será dada por x sobre P mais y sobre Q igual a 1. Então essa forma ela é mais indicada quando você tem aqui esses pontos, tá? Que a reta corta os eixos. Em princípio nós temos aqui, ó, nós temos o ponto 3, 0, que é onde ela corta o eixo X. Nós temos o P vale 3. A gente teria que encontrar esse Q aqui. Tá? Só para a gente conseguir usar essa forma, vamos achar que onde ela corta esse eixo aqui. Inclusive está aqui já, né? Está na equação reduzida. Eu devo lembrar vocês que esse valor, que é o coeficiente angular, ele é onde a reta corta o eixo y, né? Então, esse cara aqui, ele já é o 9 sobre 2, é onde ela corta o eixo y, tá? 9 sobre 2. Então, nós temos que esse ponto Q aqui, esse ponto Q, ele é o ponto, ele vale 9 sobre 2. É o ponto 0, 9 sobre 2. Tá? E o ponto Q, ele é o ponto 3, 0. Tranquilo, galera? Então, acabou, né? Como é que fica a equação aí? Fica x sobre P, 3, mais y sobre 9 dividido para 2. Isso aqui é igual
a 1. Tranquilo? E aí, se você quiser deixar dessa forma, pode ficar. Ou se você quiser encontrar a equação geral também, ó, ou encontrar a equação reduzida, tanto faz, tá? Se quiser encontrar a equação reduzida, vocês olham esse cara e depois jogam 9,5 multiplicando. Se quiser encontrar a geral, você tem que tirar esse 3 daqui e esse 9,5 daqui, tá? Uma forma de fazer isso é multiplicar essa equação por esse produto desses dois caras aqui, né? Multiplica por 3 vezes 9 sobre 2. Multiplica aqui, ó, por 3 vezes 9 sobre 2. O 3 vai sumir aqui, o 9 sobre 2 some aqui, e aqui fica o resultado ali, certo? Vamos encontrar a reduzida, que eu acho que é mais simples. Ou as duas, tanto faz. Tá com o tempo, né? Vamos lá. Vamos multiplicar essa equação por 3 vezes 9 sobre 2. Tá? Multiplicando ela por isso, notem que o 3 vai sumir com esse 3. E o 9 sobre 2 vai cortar com o 9 sobre 2, vai ficar 3. Vai ter uma troca ali, né? É como se a gente tirasse o MMC aqui, né? Ficaria então o quê? Ficaria 9 sobre 2. Ficaria 9. 9 sobre 2x mais 3y é igual a 3 vezes 9 sobre 2. Certo? Só que aqui nós temos um 2, que eu não acho interessante deixar esse 2. Vamos multiplicar todo mundo por 2? Sei lá, você vai corrigindo a equação do jeito que você quiser, tá? Multiplicando todo mundo por 2 aqui, vamos ficar com 9x mais 6y igual a 3 vezes 9. O 2 corta ali também, né? O 2 corta aqui, ó. 3 vezes 9, 27. Ou seja, temos 9x mais 6y menos 27 igual a 0. E aí divide tudo aquilo ali por 3, dividindo todo mundo aqui, ó, por 3. Todo mundo por 3, teremos 3x mais 2y menos 9 igual a 0, tá? Equação geral da reta. E se você quisesse encontrar a forma reduzida, bastaria fazer o que na segmentária? Olha a segmentária aqui. Isole esse termo aqui. Ficaríamos com o quê? Y dividido para 9 sobre 2. Isso aí é igual a menos x sobre 3 mais 1. Tá? E aí, multiplicando esse 9 sobre 2 para cá, nós teremos... Vai ficar... Esse 9 corta com 3, vai ficar menos 3 sobre 2x mais 9 sobre 2. Bem mais fácil, né? Encontrar a forma reduzida aqui. Tranquilo? Então, essa daqui, galera, é a equação segmentária. Aí eu mostrei para vocês como sair dela, tá? Encontrar a geral e a reduzida. Tranquilo? Vamos agora falar de uma outra forma, galera, que é a forma por vetores. Eu acho bastante interessante. A fórmula aí por vetores, que é a penúltima forma já, que é o seguinte, forma por vetores. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer Deixa eu colocar uma ideia aqui de vetor para vocês, tá? Acho que não preciso fazer o plano cartesiano de novo. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer o plano cartesiano rapidinho. Aqui x, certo? A ideia agora é o seguinte, ó. Lembre-se, nós temos os pontos A. Vou colocar de modo geral, tá, galera? Para a gente generalizar mesmo. Vou colocar aqui os pontos A e o ponto B. Ponto A e o ponto B.
E aí vocês sabem o seguinte, que a gente consegue calcular o vetor AB. Tá? O vetor AB é o vetor que tem aqui as extremidades no A e no B, certo? Esse vetor AB aqui. Consegue calcular esse vetor AB. Certo? Tranquilo? E aí, a ideia aqui é o seguinte, eu vou querer calcular um outro vetor, que vai ser um vetor que pode inclusive sair do A ou do B, tanto faz, mas vou escolher sair do A. Um outro vetor, que ele também vai sair do A, só que ele vai até um certo ponto P agora, tá? Vai ser um vetor que vai até o ponto P aqui, ó. Um vetor que vai até o ponto P, tá? Esse é o vetor AP. Com este pensamento, galera, é o seguinte. Então, vocês sabem que o vetor AP, esse vetor AP, inclusive, galera, ele vai ter coordenadas genéricas também, tá? Coordenadas x e y genéricas. O vetor AP, ele vai ser um múltiplo, que eu vou chamar esse cara de t vezes o vetor AB. Certo? O vetor AP do A até o P, ele é um múltiplo do vetor AB. Ele é um múltiplo. E aí, múltiplo eu representei por esse número t aqui, tá? T pertence aos reais. É um valor real. Certo? Vai ser um múltiplo aí. E através dessa ideia, a gente consegue gerar aqui, ó, outro tipo de equação, tá? Outro tipo de equação, que é o seguinte, como é que eu calculo o vetor AP, tá? Vamos supor que A tenha coordenadas aqui, ó. A tem as coordenadas x0, y0. E o B tem as coordenadas y1, x1 e y1, tá? E o P vocês sabem, né? O P ele tem coordenadas x e y, é um vetor aqui, ó. É um ponto genérico x, y. Então o P tem coordenadas x, y, certo? Então o que nós teremos? Teremos o seguinte, ó. Só colocar aqui que esse cara é o vetor AP. Certo? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos como calculo o vetor AP, galera. Cálculo de vetor, como é que faz isso? É só fazer a subtração do vetor do ponto final, que é P, menos o ponto inicial, que é o A. E aqui do outro lado ficaria a mesma ideia. Ponto final é B, menos ponto inicial, que é o A. Certo? Então nós temos que, como P é xy, nós teremos o quê? X menos o x0 do A, vírgula, y menos y0 do B. Do B não, do A ainda. Isso aqui é igual a T vezes B menos A. Ficaria o que, galera? Ó, ficaria x1 menos x0, y1 menos y0, tá? A diferença ali, isso aqui multiplicado por T. Então, a subtração ali das coordenadas desses pontos. E aqui a gente tem um vetor. Relax. Eu já botei o T, não preciso botar de novo. Botei o T ali já. Tranquilo? E, ó, notem agora, então, que o que a gente teria? A gente teria o seguinte, ó. A gente teria o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. E por essa igualdade aqui, esse T, lembra? Esse T vai multiplicar aqui dentro, né? Esse T vai multiplicar as componentes do vetor. Então, nós teremos o quê? Que x menos x0 é igual a T vezes x1 menos x0. Do mesmo modo, y menos y0 será igual a T vezes y1 menos y0. Certo?
Ou seja, a gente teria o que aqui? Que x, a gente teria a reta que é dada da seguinte maneira: x é igual a x0 mais t, que multiplica x1 menos x0, e teríamos a componente, a ordenada, né, dessa reta, que seria y0 mais t, que multiplica y1 menos y0. Certo? Então isso aqui é uma forma de representar a equação da reta, que é dada pelo quê? Ó? Que é dada por um ponto da reta, x0, y0, lembrem-se, é o A. Dada por um ponto da reta, x e y são os componentes da reta, x e y genéricos, tá? É o que a gente está querendo. Esse t a gente vai dizer que ele pertence aos reais, tá? Esse t ele vai poder variar, você vai variar o t, como esse cara aqui é um número, esse cara é um número, você vai variar o t, e aí esse t está multiplicado pelo quê? Por essas diferenças aqui. Essas diferenças nada mais é que são as componentes do vetor AB, né, galera? O vetor AB aqui, ó, componentes do vetor AB, que é x1 menos x0, y1 menos y0, as componentes do vetor. Então, você tem um vetor chamado, esse vetor aqui, o vetor AB, ele é chamado vetor diretor da reta, tá? Então, você tem as componentes do vetor diretor da reta. A questão pode dar dessa forma, tá? O enunciado pode dar a questão dessa forma. O vetor diretor da reta. Então, você tem aqui as componentes multiplicados pelo t. E aí, você vai encontrar cada ponto dessa reta quando você começar a variar o t. Esse t é chamado parâmetro, tá? Parâmetro. Essa equação ela é dita a equação paramétrica da reta, tá, galera? Equação paramétrica, porque você gera um parâmetro aqui, ó. E através desse parâmetro você vai encontrar aí, ó, as coordenadas dessa reta, os pontos dessa reta, x, y. Perfeito? Então, a equaçãozinha aqui, ó, paramétrica. Tranquilo? Então, para encontrar essa equação, seria basicamente calcular o vetor AB, tá? Botar o A aqui e o B aqui. Acabou. Certo? Dá para fazer rapidinho, ó. Quem é o vetor AB? Vetor AB é a mesma coisa que B menos A. Poderia ser BA também, galera, tá? Vamos lá. B menos A, que seria o quê? B menos A ficaria 0 menos 3, tá? Se eu mudasse a ordem aqui, só ia mudar a direção do vetor, tá? Isso não ia mudar nada aqui na nossa reta, tá? Seria a mesma reta, só que o vetor seria um vetor oposto, só isso. Tá, vamos lá. Então, seria B menos A, no caso, é 3 menos 3... Opa, deixa eu ver. B menos A é 3 menos 1, tá? 3 menos 1 aqui, ó. 3 menos 1, 0 menos 3. 3 menos 1 dá 2. Então, teremos 2. E 0 menos 3 dá menos 3. Então, essas aí são as componentes aí do vetor diretor da reta. É o vetor que tem a direção da reta, tranquilo? Acabou. Então, nós temos aí, ó, que a equação paramétrica da reta, que é outro tipo de equação, vai ser dado pelo quê? Os valores x da reta vão ser dados pelo ponto. Aí você pode escolher tanto A quanto B. Eu vou escolher o A mesmo, para seguir o exemplo ali. Então, vai ser 1 mais o vetor, que é 2t. A componente x do vetor, tá? Que é x1 menos x0. E o y da reta será dado pelo quê? Será dado por... Eu escolhi o ponto A, então vai ser 3 menos agora, menos 3t. Menos 3t, tá, galera? Menos 3t. E lembre-se que t pertence aos reais, tá?
T pertence aos reais. Encontramos aí essa equação paramétrica da reta, utilizando a ideia de vetor diretor. A questão teria que dar esse vetor diretor, ou os dois pontos, aí você calcularia o vetor diretor dessa forma aí. Vamos lá. Que a gente, olha como isso aqui é interessante, ó. A gente consegue isolar o T nessa brincadeira aqui, né? Vamos pegar isso daqui. Vamos pegar essa ideia aqui. Vamos pegar isso aqui. Equação paramétrica da reta. Copiar. Lá para a próxima página. E aí não posso esquecer o ponto. Posso esquecer o ponto. Certo? Equação paramétrica da reta. Olha isso aqui. Vou deixar aqui. Bom, galera, olha só. Esse cara aqui posso colocar para cá. Olha que interessante. Vamos isolar o T nas duas equações, tá? Se eu isolar o T na primeira equação, quem vai ser o T para a gente? T será x menos x0 sobre... T será x menos x0 sobre x1 menos x0. Tá? E na segunda equação, esse mesmo T será quem? Y menos y0 sobre y1 menos y0. Temos essa igualdade aqui, tá? Uma outra forma de representar a reta é que se a questão te desse essa igualdade aqui, ó. Só essa igualdade aqui. Aí você igualaria com T. E aí quando multiplicar esse cara por T, você volta para a equação paramétrica da reta, tá? E aí notem que nessa igualdade aqui, você sempre vai aparecer x menos x0, y menos y0. E aqui embaixo vão ser o quê? As componentes do vetor diretor, tá? Aqui é a componente x e aqui é a componente y do vetor diretor. Vai ser sempre esse bizu aí. Mas vamos resolver essa equação. A minha ideia aqui é o quê? Eu vou querer isolar y menos y0, tá? Vou querer isolar y menos y0, eu vou multiplicar essa equação toda aqui, ó. Essa igualdade aqui, eu vou multiplicar ela por y menos y1 menos y0, na verdade. y1 menos y0. Tá? Multiplica essa igualdade por isso aí, a gente vai obter o quê? A gente vai obter que y1 menos y0 vai cortar aqui embaixo, ó, vai cortar, corta, e fica desse lado aqui, né? Então vamos ficar com y1 menos y0 sobre... E aí eu vou pegar esse y1 menos y0, estrategicamente ele multiplica aqui, não multiplica? Eu vou colocar ele em cima desse cara aqui, em cima desse cara. E esse cara eu vou deixar isolado. Vamos fazer assim então, ó. y1 sobre y menos y0 sobre x1 menos x0. E esse cara multiplica x menos x0. Isso aqui é igual. O que ficou daquele lado lá? Y menos y0. Certo, galera? E aí eu devo lembrar vocês que isso aqui é o quê? São as coordenadas dos meus pontos A e B. E aí eu estou pegando a diferença dos valores de y sobre a diferença dos valores de x. Certo? Eu estou pegando as diferenças aqui, ó. As diferenças, que basicamente são as componentes do vetor diretor, tá? Pode vir dessa forma também. Pode ser a diferença dos pontos, um sobre o outro, ou as componentes do vetor, tá? A componente y do vetor, isso aqui é a componente x do vetor. Ou pode ser olhado como apenas diferença mesmo entre pontos. A diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas.
E isso a gente sabe que da equação reduzida da reta, isso aqui é o coeficiente angular, galera. Coeficiente angular. Então, o que a gente conclui? Se aquele cara ali é o coeficiente angular da reta, então a gente tem que y menos y0 é igual a m, que é o coeficiente angular, né? É igual a m vezes x menos x0. E aí essa fórmula aqui é famosinha para vocês, né? Aquela tal fórmula ioiô michoxô, né? Tá? Algo assim que o pessoal usa, tá? Então essa é a fórmula ioiô michoxô que o pessoal usa também para determinar a equação da reta. Olha ela aí. Tranquilo? Então basicamente essa fórmula ela é dada, ó, esse m que é o coeficiente angular, a gente acaba linkando esse m que é o coeficiente angular com a razão entre as componentes do vetor diretor. Olha que interessante, tá? Então, aqui é a componente y do vetor diretor da reta sobre a componente x do vetor diretor da reta. É o nosso m, certo? E aí, uma outra forma é usar essa fórmula aqui, tá? Você encontrar o vetor diretor e fazer aí a razão entre as componentes, tá? O vetor diretor da reta é o vetor AB, que a gente já viu lá atrás, que é só fazer o quê? B menos A. B menos A, que vai ser 3 menos 1, 2. 0 menos 3, menos 3. Tá? B menos A. E aí acabou. Nós temos que, por essa fórmula aqui, ficaria y menos. Você escolhe o ponto A ou o ponto B para colocar aqui. Eu vou escolher de novo o A. Então fica y menos 3. Eu posso escolher o ponto B, mas enfim, deixa o A mesmo. Lá eu escolhi o A, vou escolher o B agora, só de sacanagem. Y menos 0. Tá? Y menos 0 é igual a razão entre as componentes do vetor, tá? Componente y, componente x do vetor. Então temos menos 3 sobre 2. Olha aí o coeficiente angular. Que multiplica o quê? X menos o x do ponto aqui que a gente pegou. Eu peguei o ponto 3, 0, tá? O x é 3. Certo? Então acabou. Essa aí é a equação da reta. Inclusive a gente chegou aqui na equação reduzida, né? Y é igual a menos 3 sobre 2x mais 9 sobre 2. Certo, galera? Acho que tá bom, né? E agora eu vou fechar com um macetão que eu gosto. Acho que tá bom até aí. Vou fechar com um macetão aqui agora que eu gosto muito de utilizar, que é o seguinte. Esse aqui é o meu macete, que eu uso bastante, ó. Macete. Para fechar com chave de ouro. Ah, galera, não. Eu vou falar de mais uma forma. Vamos falar de mais uma forma. Eu pensei aqui, lembrei de mais uma forma, tá? Lembrei de mais uma forma. Eu acabei falando de vetores. E nessa ideia de vetores tem mais uma formazinha de encontrar a equação da reta. Só que não é usando o vetor diretor. A gente vai usar agora um tal de vetor normal, tá, galera? Se o vetor diretor tem a direção da reta, o vetor normal, a força normal lá na física, geralmente é uma força perpendicular, que forma 90 graus, não é isso? Aqui será a mesma ideia. O vetor normal será um vetor perpendicular. Tá? É um vetor que forma 90 graus com a reta. Então, ó, a ideia é o seguinte, ó. Lembrei dessa forma, ainda bem que eu lembrei, ó. Interessante isso aqui, ó. Tá? E nós temos a reta aqui. Temos a reta. E aí, o que seria o vetor normal essa reta? O vetor normal essa reta é uma reta, é um vetor. Vou chamar inclusive essa reta aqui de reta R. O vetor normal é um vetor que forma o quê? 90 graus com a reta. É um vetor assim, ó. Forma 90 graus com a reta. Tá? Inclusive esse vetor é chamado vetor normal da reta R. É um vetorzinho que forma 90 graus. Tranquilo? Aqui Y, aqui X. Tranquilo?
E aí, se foi dado o seu ponto, o ponto que a reta passa, a gente consegue calcular o quê? O vetor diretor da reta, não consegue? O vetor diretor da reta, a gente deve lembrar que o vetor diretor da reta, ele tem a direção da reta, né? Então, ele é um vetor aqui, ó, que tem a direção da reta. Tem a direção, tá? Suponho que seja o vetor AB, certo? Ele tem a direção da reta, esse aqui é o vetor diretor, vou chamar de DR, vetor diretor da reta R. A gente consegue calcular esse vetor diretor da reta R, não consegue? Vetor diretor da reta R. Ele é dado pelo vetor AB, pelo vetor que passa pelos pontos AB, ou seja, B menos A. E a gente sabe que já é o quê? 2 e menos 3, certo? E aí eu devo dar um bisuzinho para vocês, que é o seguinte, meu povo. Ó, o vetor diretor tem a direção da reta. O vetor perpendicular o vetor normal é perpendicular à reta, tá? Como eu acho os componentes do vetor perpendicular à reta, tendo as componentes do vetor diretor da reta. Bom, o vetor diretor da reta, galera, ele tem a direção da reta, o normal é perpendicular. Se eu rotacionar esse vetor diretor em 90 graus, ele vai virar aqui o nosso vetor normal da reta, tá? Um vetor perpendicular. Eu quero qualquer vetor perpendicular, não importa qual, tá? Então, esse próprio vetor diretor, se eu rotacionar ele em 90 graus, acabou. Não importa nem o sentido dele, eu não quero saber. Quero saber só que ele seja perpendicular, só isso, tá? Ou seja, como é que eu faço isso? Eu tenho um vetor diretor e quero obter um vetor normal. Eu vou fazer uma rotação. Como é que rotaciona um vetor em 90 graus? Você muda as componentes dele, tá? Esse menos 3 vem para cá e esse 2 vai para lá. E muda um sinal de um dos dois. Pode escolher o sinal, trocar o sinal do menos 3 ou trocar o sinal do 2. Se trocar o sinal do menos 3, vira 3. Se trocar o sinal do 2, vira menos 2. Aí as duas componentes vão ficar negativas. Se trocar o sinal do menos 3, as duas ficam positivas. Eu vou escolher ficar positivo, mas tanto faz, tá? Então, o vetor normal, a reta R, ele é dado pelo quê? Esqueci aqui. Ele é dado por 3, 2. Certo? 3, 2 é um vetor normal, é um vetor perpendicular a essa reta. Poderia ser menos 3, menos 2, tá? Se eu decidisse trocar o sinal do outro, não ia mudar nada. Sabe por que não ia mudar nada? Porque esse vetor aqui, galera, ele encontra a equação geral da reta. AX mais BY mais C igual a 0. Ele encontra a equação geral da reta. A equação geral da reta, lembre-se, é igualada a 0. Então, tanto faz se ficasse aqui 3 e 2, ou menos 3 e menos 2. Só multiplicar todo mundo por menos 1 e vai mudar o sinal de novo. Não ia mudar nada, tá? Então, o vetor normal, as componentes dele, resumindo, as componentes dele são os coeficientes de x e y, respectivamente, tá? Aqui é o A e aqui é o B da nossa reta, né? Da nossa equação geral. Tranquilo? Então, basicamente acabou, né, galera? Basta a gente jogar esse vetor ali aqui, ó. 3x mais 2y. Poderia ser um vetor múltiplo? Poderia ser de boa, não ia mudar nada. Está igualado a 0, só você dividir todo mundo e ia corrigir. Poderia ser um vetor múltiplo de 3, 2. Poderia ser, por exemplo, 6 multiplicando por 2, 6 e 4. Aí você colocaria aqui 6 e 4. Depois dividiria tudo, ficaria 3, 2 de novo. Tá? Falta encontrar o C. Falta encontrar o C, não falta? Vamos aí encontrar o C. Como é que a gente encontra o C? Só você pegar essa equação e jogar qualquer um dos pontos, A ou B. Eu vou escolher jogar o B. Jogando o B, ó, no lugar do x eu jogo 3 vezes 3. Tá? Eu estou jogando aqui o ponto B. Ponto B. 3, 0. Ficaria o que aqui? Ficaria 3 vezes 3, 9. Mais 0, mais C. Isso quer dizer que o C, ele vale menos 9. Por fim, a nossa equação da reta,
L é dada por 3x mais 2y menos 9 igual a 0. Está certo? Eu só esqueci aqui o seguinte, né? Eu joguei os valores ali, tem que igualar isso a 0. Certo? Igual ali a 0, porque eu estou jogando aqui nessa equação aqui o ponto B, tá? Aí deu 9 mais 0 mais C igual a 0. Quando eu jogar o 9 para lá, fica menos 9, certo? E aí aqui a equação geral. Show? Então, legal. Aí o vetor diretor, a gente acha a equação paramétrica da reta. O vetor normal, a gente acha a equação geral da reta. Tranquilo? Não esqueçam disso, tá? A equação paramétrica aqui, ó. Quando a gente coloca esse T é chamado parâmetro. E para fechar agora sim, o macetão que eu gosto muito, que é o seguinte. Vou até trazer esses pontos para cá. É o seguinte, o macete que eu gosto de usar muito. É esse aqui, ó. A gente pega o ponto A, componentes do ponto A, as coordenadas, na verdade. As coordenadas de A, 1, 3. E as de B, 3, 0. Certo? Gosto muito de usar esse macete. Olha só, galera, que bacana, ó. Que bacaninha. Já vai fechar com isso aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai subtrair. Deixa eu ver se consigo fazer assim. Você vai aqui subtrair as coordenadas desses dois pontos, tá? A subtração, aí a gente vai encontrar aqui a equação geral. AX mais BY mais C igual a 0. A gente vai encontrar a equação geral. Mas de que forma? Você vai subtrair as componentes, as coordenadas, na verdade, de y, tá? 3 menos 0. 3 menos 0, essa subtração, por exemplo, vai ser o cara que vai acompanhar o x aqui, ó. Essa subtração já vai ser o meu A. Você vai achar o A. E a subtração dos valores de abscissa aqui já vai ser o meu B. A subtração vai ser o meu B, tá? A diferença será o meu B ali. E é bom lembrar que isso aqui é componente do vetor normal, né? Vetor normal, tá? Então, a gente está encontrando, na verdade, as componentes do vetor normal fazendo isso. Você faz 3 menos 0, aí você parou no 0, você tem que fazer agora de baixo para cima, tem que seguir essa ordem. Tudo bem? 3 menos 0, aí vem para cá, 3 menos 1. Tem que ser assim. Se eu fiz de cima para baixo, a subtração dos y, a subtração dos x eu faço de baixo para cima. Eu comecei a subtração dos y de baixo para cima. Então a do x você faz de cima para baixo. Só trocar a ordem. Certo? Então basicamente é isso. Eu vou escolher fazer de cima para baixo, que aí vai ficar positivo. As componentes do vetor aqui vão ficar positivas, tá? Professor, por que você fez 3 menos 0, o de cima menos o de baixo, e agora você faz o de baixo menos o de cima? É simples, galera. Olha só. O de cima menos o de baixo vai dar aqui o meu A. Se eu fizesse o de cima de novo menos o de baixo, de cima menos o de baixo, vocês concordam que, na verdade, eu estaria encontrando o vetor diretor. O vetor diretor é esse menos esse menos esse, é o vetor diretor. Eu não quero vetor diretor, eu quero vetor normal. Por isso que eu faço de cima menos o de baixo. E para subtrair a parte das abscissas, eu faço de baixo menos o de cima. Que é como se eu estivesse trocando aqui a posição, trocando a posição do vetor diretor e mudando o sinal de um deles, tá?
Porque trocando a posição, a subtração dos y, eu não estou colocando junto com o y, eu estou colocando no x. Ou seja, estou mudando a posição, entenderam? A subtração do y, do x, eu não estou botando aqui no x, estou botando no y. Entenderam a ideia? Então, já mudei a posição. E por que eu fiz um deles, eu fiz de cima para baixo e o outro de baixo para cima? Porque eu vou mudar o sinal de um deles. Tá? Eu vou mudar o sinal de uma das componentes. Então, na verdade, eu estou encontrando o meu vetor diretor e já estou fazendo aquela operação de mudar a ordem entre as componentes e o sinal. É isso que está acontecendo aqui. Tá? Só uma explicação para quem quer entender. Mas, vamos lá. Vamos fechar logo isso aqui. Então, ó, a subtração eu vou fazer de cima para baixo. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó. Tá? Faço essa subtração aqui descendo. Tudo bem? Aí desci, se eu estou lá embaixo, agora eu tenho que voltar a subir. Eu vou subir aqui, ó. Eu vou subir. Vou subir. Certo? Fazendo uma subtração também. Tá? Só que aqui são os resultados que vão... Eu vou encontrar quem aqui? Aqui eu vou encontrar o valor de A do meu vetor. Aqui eu vou encontrar o valor, nessa subtração eu encontro o B. Certo? Então ficaríamos com o quê? Vamos lá. Até então ficaríamos com 3 menos 0 dá 3. Então seria 3x. De baixo para cima, 3 menos 1 dá 2. Olha aí, certinho. Ó. 2y. Certo? Tá faltando o C para fechar bonitinho. Quem é o C? Onde você parou foi aqui em cima, não foi? Você fez de baixo para cima aqui e parou aqui. Quando você para aqui, você calcula meio que um determinante, algo parecido. Ó. Você vai multiplicar cruzado 1 vezes 0, menos, aí daqui de baixo você passa para cá, 3 vezes 3. Entenderam a ideia? Vai ser algo assim, ó. Vai ser algo assim, ó. Deixa eu colocar aqui. 1 vezes 0. 1 vezes 0. Passa para cá. Passa para cá. Menos 3 vezes 3. Passa para cá. Menos 3 vezes 3. Aí fecha aqui. Entenderam a ideia? Então ficaria aqui assim, ó. 1 vezes 0. 1 vezes 0, 0. Menos 0 menos 3 vezes 3. 0 menos 3 vezes 3, menos 9. Acabou. Você botou os dois pontos ali e já achou a equação da tua reta, tá? Esse aí é o macetão que eu gosto de usar bastante. É esse cara aqui. Tá, galera? Ah, professor, mas se eu quisesse fazer o contrário, poderia? Em vez de fazer aqui de cima menos o de baixo, poderia fazer o de baixo menos o de cima? Poderia, você só ia encontrar o sinal todo mundo trocado aqui, ó. Faz o de cima menos o de baixo, vamos lá. 0 menos 3, dá menos 3. Então ficaria menos 3x. E aí, eu tenho que considerar que eu fiz 0 menos 3, eu parei aqui em cima. E agora eu tenho que fazer o de cima menos o de baixo aqui nas abscissas, né? Então, 1 menos 3 agora. 1 menos 3. Estou voltando, fazendo sentido contrário. Perceberam? 1 menos 3 dá menos 2. Então, menos 2y. Tá vendo o sinal contrário? E agora eu parei aonde? Eu fiz 1 menos 3. Estou aqui. Parei aqui cruzado. Lembra? Cruzado? 3 vezes 3... menos o cruzado da outra direção aqui. É tudo contrário. Ó. 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 0, 9. Então vai ficar agora mais 9 igual a 0. Notem que é a mesma equação, só que está multiplicada por menos 1. Tá, galera? Então esse daqui é um macetão. E essas aí, galera, todas as formas que vieram na minha mente de calcular uma equação da reta que passa por dois pontos. Ficou longo, mas ficou completo. Tá? Todas as formas e todas as curiosidades aqui, usando essa parte de vetor diretor, vetor normal, que é bastante interessante, tá? Dê aquela curtida, tá? No vídeo aí, compartilhe com os amigos para dar uma força no nosso canal. Não esqueçam aí nossas redes sociais, tá? Lá o Instagram, Facebook, tá, galera? E também não esqueçam aí o nosso website integraçãomatematica.evclass.com, tá? Dê uma olhada lá nos nossos conteúdos lá no website,
produtos vão estar lá em breve. Tem bastante download lá para vocês. E o blog para vocês acessarem lá a parte de demonstrações e resumos e tudo mais. Galera, forte abraço aí. Até a próxima aula ou a próxima resolução de prova. Bons estudos a todos e um forte abraço.